Bom, nesse vídeo nós vamos tentar falar um pouco do que é ser economista, ou pelo menos jogar alguma luz nesse tema, né? É um campo de estudo um pouco diferente pela sua amplitude, né? O economista, ele estuda vários temas. Às vezes, num primeiro momento, ele não está sabendo por quê, mas para ele ser um economista, ter uma compreensão, né, das relações econômicas, ele vai precisar de saber de história, ele vai precisar de saber política, sociologia, psicologia, ele precisa saber mensurar, daí a estatística, daí a econometria, que é a estatística, né, voltada para a economia, ele precisa saber fazer cálculos, né? Ele precisa saber modelos, daí a necessidade da matemática. Então, é um conjunto bem rico de disciplinas, uma gama de conhecimento bem ampla, né, que torna a profissão do economista de um certo ponto de vista complexa, mas de um outro ponto de vista, que é o que eu mais acho relevante seguirmos, bonito, né? É muito rico, é muito bonito você ser economista por causa justamente desse conhecimento amplo que isso exige. Talvez tenha sido o elemento que mais me instigou a fazer economia, né? História, matemática, sociologia, todos esses conhecimentos assim. E não é, né, pelo simples fato, então o cara com um bom conhecimento de humanidades, né, esse aluno vai sair aí quase um intelectual. Não, não é por isso, né? A questão é que, de fato, isso é necessário para a profissão do economista. Tem um trecho de um trabalho do Keynes em que ele vai falar do economista. Ele fala: tem que ser matemático, historiador, estadista, filósofo, né? Tem que olhar para o particular, mas olhar para o todo ao mesmo tempo. Tem que fazer um raciocínio abstrato, mas não pode abrir mão do pensamento concreto, né? O que é o pensamento abstrato e o concreto? O abstrato é aquele que você supõe, né, a existência de coisas que não existem ainda, pelo menos, ou você abre mão de algumas coisas cuja presença só vai dificultar o raciocínio, não é essencial. Essa é a ideia é você pensar em algo que não existe de fato, né? Mas você não pode abrir mão do que existe também, né? O particular, né, é você olhar o específico, a parte, mas você não pode abrir mão do todo. Então, é uma riqueza assim impressionante, né? Você ser tão, estou falando ainda citando Keynes, né? Que talvez o maior economista, possivelmente o maior economista do século XX. Você tem que ser distante, né? Ter quase uma frieza para avaliar, ser distante como um artista é das questões mundanas, mas também ser tão próximo dessas questões como um político é, né? Esse texto vai ser passado para vocês, mas ilustra, né, o desafio de ser economista, mas também a riqueza, a beleza de ser economista, né? Então, é necessário compreender várias áreas do conhecimento, estudar várias áreas do conhecimento. Eu recomendo muito que vocês sejam leitores vorazes de livros de literatura. Livros de literatura, aquilo ali é pura psicologia, entendimento do ser humano e da sociedade, né? Quando são bons livros, é claro. E alguns, inclusive, são quase aulas de economia. Se você pegar o Germinal, de Émile Zola, se você pegar, por exemplo, Ilusões Perdidas, do Balzac, né? Então a gente tem que ter, né, esse interesse, né, por conhecimento amplo para sermos bons economistas. Um dos livros mais interessantes que eu li nos últimos 5 anos foi Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman e do Tversky, né? São dois israelenses, psicólogos, que ganharam o Nobel de Economia, né, estudando aplicações da psicologia na economia, né, nosso comportamento,
como que isso afeta as relações econômicas, o investimento em ações, né? Então, é um livro de psicologia, basicamente, aplicado à economia, ao mercado financeiro e a outras questões da vida da sociedade, que faz parte desse exemplo que eu estou dando, desse conhecimento amplo, né? E onde eu trabalhar como economista? Também há uma gama muito grande de opções. Vejam bem, vocês podem ir para o Banco Central, BNDES, IPEA, podem trabalhar em grandes empresas, podem trabalhar em prefeituras e estados na área de planejamento, podem trabalhar no mercado financeiro. Então, há várias opções. Por que, né, que há tantas opções assim? Porque é um curso que envolve uma gama muito grande, uma amplitude muito grande de conhecimentos, né? O que eu recomendo é que sempre pensem, né, na questão social. Sempre, tá? No desenvolvimento, no sentido, o que é o desenvolvimento? É diferente de crescimento. Crescimento econômico é o PIB, né, a produção variar de 20 para 22. Desenvolvimento econômico é quando essa produção varia de 20 para 22, as condições materiais dos menos favorecidos estão melhorando, né? Essa é a ideia de desenvolvimento. E isso eu acho que não pode ser, essa ideia não pode ser abandonada por um economista, principalmente se ele é um economista de um país não central, em que os problemas sociais são mais agudos, né? Então, essa é a minha recomendação para vocês. Leitura ampla, né? Uma gama de conhecimentos, né, em várias áreas, importantíssimo, né? E jamais esquecerem, né, dos desfavorecidos. Eles têm que estar incluídos no crescimento, para isso ser chamado de desenvolvimento, e mais, para esse processo de crescimento, a gente poder dizer assim, isso valeu a pena, né? Crescer em termos quantitativos e qualitativos. Melhorou a vida da sociedade. Eu acho que esse é o ponto central, a meu ver, do curso de economia.